perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. E eu vou pregar para você nessa noite uma palavra que nós vamos falar sobre compaixão. E o início de todo o ministério, irmãos, o início de tudo aquilo que Deus começa a fazer na vida de alguém, precisa ser através da compaixão. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao 38, nós vamos ler. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Amém? Sempre que nós lemos essa passagem, irmãos, nós rapidamente nos lembramos que fala que a seara é grande, mas precisa de operários. Mas não é exatamente nessa passagem e nesse versículo que eu quero focar nessa noite. Eu quero focar com você no 36, que fala que, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas. Jesus, irmãos, ele se movia por compaixão. Se você for ler todo o Novo Testamento, você vai ver aproximadamente 12 vezes a palavra de Deus citando algo que Jesus havia feito, movido de compaixão. Ele curava, ele libertava, ele fazia grandes milagres e prodígios em todo o meio do povo. Mas se você for ler, você vai ver que o que Jesus fazia era movido de íntima compaixão. A compaixão movia o ministério de Jesus. E nós falamos muito de propósito de Deus, acerca do propósito que Deus tem para a minha e para a sua vida, e Deus realmente tem. Deus vai colocar muitas pessoas na sua vida para que você cure, para que você ajude, para que você liberte, para que você seja um instrumento poderoso na vida dessas pessoas. Mas antes de mais nada, antes de um ministério, antes de um cargo, antes de um título, o que precisa mover o seu coração é o mesmo sentimento que movia o coração de Jesus, que é a compaixão. Amém? Jesus disse que em meu nome vocês farão coisas muito maiores que eu fiz. E talvez, irmãos, nós não temos visto isso na igreja do Senhor, não por causa dos milagres que Deus não está fazendo, mas porque talvez no coração das pessoas não tenha havido a mesma compaixão que havia no coração de Jesus. Jesus se movia por compaixão. A compaixão precisa nos mover da mesma forma que movia Jesus. A compaixão precisa mover eu e você. Nós temos vivido uma geração, um tempo muito complicado, irmãos, muito difícil, de pessoas muito egoístas. A prova disso foi logo que iniciou a pandemia. As pessoas correndo para o mercado e comprando tudo que podiam para encher suas casas. Aqueles que tinham mais dinheiro, com medo de ficar sem comida, com medo de ficar sem alguma coisa. E se o outro não tiver o que comer? Se o outro não tiver dinheiro para estocar comida dentro de casa também? Não é problema meu. É a geração do não é problema meu. Nós temos cuidado de coisas da vida dos outros que não éramos para cuidar. E daquilo que éramos para cuidar de fato, nós temos sido negligentes, temos deixado para lá. Temos fingido que não é nada. Mas Deus quer restaurar no coração dos filhos da igreja a compaixão. A mesma compaixão que havia no coração dele para fazer as obras, para realizar as obras. Jesus, irmãos, ele sentia a fraqueza do aleijado, o sofrimento do doente, a solidão do leproso e também a vergonha do pecador. Será que esse é o mesmo sentimento que tem movido o meu e o seu coração? A palavra de Deus diz lá em João 11 que Marta e Maria enviam alguém até Jesus para dizer que o seu irmão estava doente, Lázaro. Se você continuar lendo a história, você vê que Jesus foi até Betânia, foi até o local onde estava Lázaro, seu amigo. Claro que depois de 2 dias Lázaro já estava morto. E quando Jesus chega lá, uma das irmãs se achega ao pai de Jesus chorando. E a Bíblia fala que Jesus chora também. Jesus provavelmente já sabia até o milagre que ele ia fazer na vida de Lázaro. Mas Jesus chorou porque ele se compadeceu da irmã, do sofrimento daquela mulher.
E aonde a compaixão de Jesus entrava, aquilo que era morte se tornava vida. Um outro caso também, lá em Lucas 7, fala sobre a viúva de Naim. Você já deve ter ouvido falar dessa história. A palavra de Deus diz que Jesus estava em Cafarnaum e ele decide ir até Naim. A Bíblia não entra em detalhes, mas eu sei que muitas vezes nós olhamos essas histórias, irmãos, como se isso fosse coincidência. E a gente pensa, por coincidência Jesus estava passando lá, por coincidência Jesus fez o milagre, e eu não acredito nisso. Porque se você for ver, de Cafarnaum a Naim, dá 52 quilômetros. A compaixão de Jesus, irmãos, fazia ele mudar trajetos. A compaixão de Jesus fazia ele andar muitos quilômetros para chegar até um lugar. E às vezes, irmãos, tem um vizinho do nosso lado, passando necessidade e a gente finge que não está vendo, afinal não é problema meu. E a palavra de Deus diz então que Jesus se desloca 52 quilômetros, que nós não fazemos em 1 hora como fazemos de carro hoje, ou 50 minutos. Jesus provavelmente se deslocou a pé, ou sabe lá Deus como, e sabe quanto tempo ele demorou para chegar naquele lugar. E a palavra de Deus diz que quando ele chega naquele local, ele vê aquela mulher, a viúva, chorando sobre o filho que estava morto, e ele ressuscita o menino. E quando nós falamos de uma viúva na palavra de Deus chorando porque havia perdido o filho, ela não tinha perdido somente um filho, ela tinha perdido tudo. Porque hoje, irmãos, uma viúva talvez ela vive com uma aposentadoria, né? Ela encontra outras formas de se sustentar. Mas naquela época não funcionava assim. Uma mulher, se ela realmente ficava viúva, ou os filhos sustentavam ela, ou a chance dela passar fome era muito grande. Então a mulher, ela era viúva e naquele momento ela tinha perdido o filho. Ela não estava só perdendo o filho. Ela provavelmente já estava pensando, além de sofrimento de perder meu filho, o que vai ser da minha vida agora? Quem vai me sustentar? Como que eu vou comer? Tamanho era o desespero dessa mulher. E a palavra de Deus diz que quando Jesus chega em Naim e vê o desespero daquela viúva, mais uma vez ele se moveu de íntima compaixão. E o menino foi ressuscitado. Amém? Há uma outra história também, que é sobre a filha de Jairo. Eu só estou citando aqui as histórias para que você entenda onde eu quero chegar. Sobre a filha de Jairo. Jesus fica sabendo que a menina havia morrido, ele pede ajuda. Jesus chega na casa, a menina já estava morta. E quando ele fala, não, ela só dorme, ele estava querendo dizer que ela ia acordar, mas a verdade é que ela estava morta. As pessoas riram dele. Mas a compaixão de Jesus não se importou com as risadas. A compaixão de Jesus foi lá e fez com que ele ressuscitasse a menina para tirar a dor daquela família. Então onde a compaixão entra, irmãos, gera vida. Onde havia a morte, a compaixão gera vida. E eu não estou falando aqui para você começar a entrar nos velórios e colocar a mão na cabeça das pessoas e ressuscitar. Tem pessoas morrendo do seu lado, morrendo espiritualmente, esperando que a sua compaixão alcance essa pessoa, para que isso gere vida nela. Porque era isso que Jesus fazia. Será que a mesma compaixão que havia em Jesus tem se manifestado através da minha vida e da sua vida? A gente fala tanto sobre ser como Cristo, sobre manifestar o caráter dele, mas o caráter dele é de um Cristo compassivo, que olhava para a multidão e sentia pena, que se importava. E hoje nós falamos muito sobre empatia, e empatia é o quê? Se colocar no lugar do outro. Muito linda essa palavra. Nossa, que bonito, se colocar no lugar do outro. Mas eu ainda fico com a compaixão. A compaixão é você se colocar no lugar do outro e fazer alguma coisa para diminuir a dor do outro. Então muitas vezes eu olhar para a Verônica, ficar triste porque ela está triste e chorar com ela, me colocar no lugar dela não vai mudar nada na vida dela. Isso não é compaixão, querido. Compaixão é olhar para a dificuldade, é olhar para o problema, me compadecer dele e fazer alguma coisa. Porque era isso que Jesus fazia. A compaixão, ela tira toda a passividade, ela faz eu ir lá e fazer alguma coisa. Então quando você vê alguém passando dificuldade, passando alguma necessidade, não adianta só você achar triste. Nas redes sociais a gente vê as pessoas passando necessidade, a gente chora e passa, mas não ora pela pessoa, não se esforça de forma nenhuma para ajudar. E quem vive olhando somente para o seu umbigo, quem vive olhando só para o seu problema, não consegue sentir compaixão. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo, Mateus 14, versículo 13 e 14. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, sozinho. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades.
E Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Se você for ler o que antecede essa história, Jesus Cristo havia recebido a informação, uma notícia, de que seu primo João Batista havia sido morto e decapitado. Os discípulos de João, um pouco antes dessa passagem que eu li para você, chegaram até Jesus e disseram, mataram João Batista, decapitaram ele. E aqui a palavra diz então que Jesus entra no barco e decide ficar só. E não dá detalhes do que Jesus estava sentindo ou pensando naquele momento, irmãos, mas é só você se colocar no lugar. Provavelmente ele decidiu ficar sozinho porque ele estava em profunda tristeza. Provavelmente ele estava triste pelo que havia acontecido com João Batista. Só que no momento em que ele resolve atravessar, entrar no barco e sair de perto de todo mundo para ficar sozinho, a Bíblia fala que as pessoas começaram a seguir ele pelas cidades. Para você entender, o Mar da Galileia que tanto se fala, na verdade é uma lagoa que divide, que fica entre as cidades. E geralmente o que acontecia? Ou você atravessava de barco ou a pé, mas o caminho aí era maior. E aí a Bíblia fala que então Jesus entra no barco, mas que a multidão vai pelas cidades para encontrar com ele. E você imagina a cena. Jesus chegando, provavelmente triste, ainda pensando sobre o que havia ocorrido com ele, com o problema dele. E ali já tem uma grande multidão esperando por ele. Esperando que ele dê uma palavra de conforto, esperando que ele ore, esperando que ele cure enfermos. E a Bíblia fala o que então, irmãos? No versículo 14, que Jesus, movido de íntima compaixão, cura os enfermos. O nosso problema é que muitas vezes a gente está tão obcecado, paralisado com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com os nossos dilemas, com as nossas mazelas, que a gente esquece de olhar para quem está do lado. Meu Deus, será que fulano não está vendo o que eu estou sentindo? Será que o meu líder não está vendo o que eu estou passando? Será que você está vendo o que o teu irmão está passando também? Muitas vezes somos egoístas, irmãos. A gente precisa aprender a olhar para o lado, para ver as coisas que estão ao meu redor, o que está acontecendo. Jesus estava talvez passando por um momento de dificuldade, mas aí ele chega e vê uma multidão precisando dele, o que ele faz? Coloca o problema dele no bolso e vai. E muitas vezes a gente se atrapalha. A gente olha tanto para o nosso problema que tem alguém precisando de nós, a gente não consegue colocar o problema no bolso. A gente fica esperando alguém vir olhar para o nosso problema. Meu Deus, será que alguém pode me socorrer? E se esquece, irmãos, que para fazer a mesma coisa que Jesus fazia, a gente precisa de compaixão. Então quem é cheio de si, quem fica olhando o tempo todo para si mesmo, para o seu próprio problema, não vai conseguir exercer compaixão. Não vai conseguir fazer o que Jesus fazia. Para de olhar só para os seus problemas. Tem uma seara do seu lado, precisando de operário, precisando de alguém que se compadeça. Tem um vizinho passando fome, não talvez só fome de alimento, mas fome espiritual, esperando que alguém fale de Jesus para ele. Tem um primo seu, um parente, sabe aquele parente chato que só te maltrata? Só te trata mal. Talvez por dentro clamando por alguém que olhe para ele e o ajude. O problema é que a nossa compaixão vai até onde o humor do outro me deixa ir. Não importa, irmão, se a pessoa te trata mal, se a pessoa já fez mal para você. As pessoas faziam mal para Jesus o tempo todo, ainda assim ele se compadecia. E aí você vê uma pessoa passando necessidade, passando dificuldade, você pensa, olha ali, bem feito. Eu não vou ajudar, não é problema meu, que se vire. Só está colhendo o que plantou. E aí a gente perde uma grande oportunidade de exercer compaixão. Porque a compaixão e o perdão, eles andam juntos. Então há muitas pessoas clamando por ajuda nas redes sociais, irmãos. Eu vejo o tempo todo pessoas falando de depressão, de ansiedade, dando sinais que precisam de ajuda. E a gente pensa, meu Deus, que gente chata, que almático, só sabe reclamar da vida. E às vezes a pessoa só está esperando você estender a mão, vem cá, eu vou te ajudar. Eu sei que é muito legal vir no culto, irmãos, e ouvir mensagens que confortam o nosso coração, que produzem fé, que deixam a gente feliz, que faz a gente sair daqui, meu Deus, hoje eu estou cheio de fé, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos ouvir uma mensagem que também nos trata, que nos deixa parecido com Cristo, que nos molda. E se nós queremos ser parecidos com Cristo, a gente precisa exercer compaixão, porque Jesus, a compaixão de Jesus, trazia alívio para as pessoas. No momento da morte,
No momento da enfermidade e da vergonha. Lá em Marcos 1, versículo 40 e 41 diz assim: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. Aqui, irmãos, o leproso não estava pedindo somente para Jesus curar uma enfermidade. Aqui o leproso estava pedindo para Jesus assim: devolve minha vida. Porque eu não sei se você sabe, uma pessoa que tinha lepra naquela época, ela era considerada impura, imunda. Ela não podia encostar em ninguém. Onde ela chegava, as pessoas saíam correndo, as pessoas se afastavam. Ninguém chegava perto, ninguém tocava, ninguém dava um abraço, ninguém convivia. Porque era considerado uma pessoa imunda. Então esse homem, ele não tinha somente uma enfermidade no seu corpo. Ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém, ele era uma pessoa solitária. E aí ele chega diante de Jesus, clamando por misericórdia. E a Bíblia fala que Jesus toca nele, porque Jesus toca naquele que ninguém quer tocar. Porque Jesus não olha para a imundícia das pessoas. A gente olha. Eu me aproximar de fulano, eu não. É imundo, pecador. Jesus não olhava para isso. A palavra de Deus diz que ele foi lá e tocou naquele homem, e aquele homem foi curado. Ele devolveu a vida dele. Ele devolveu os amigos, ele devolveu a família, ele devolveu tudo que aquela doença tinha tirado dele. Porque ele se moveu de compaixão. Porque Jesus dava alívio para as pessoas, irmãos. E é assim que eu e você precisamos agir. É assim que eu e você precisamos fazer. Jesus dava alívio do cansaço também. Ele fala: porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E no primeiro versículo que nós lemos, que está lá em Mateus 9, no versículo 36, diz assim: E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. A Bíblia fala aqui então, irmãos, que ele se compadeceu porque as pessoas estavam cansadas. Então há muitas pessoas cansadas, desgastadas, tristes, adoecidas perto de nós. E assim como Jesus, nós precisamos ajudar essas pessoas a aliviar os fardos. Talvez enquanto eu estou pregando essa mensagem, o Espírito Santo de Deus já está mostrando muitas pessoas para você. Pessoas às quais você não tem conseguido exercer compaixão. Porque talvez são pessoas bem difíceis de lidar. São pessoas que você muitas vezes não consegue acessar. Porque você pensa, se eu for lá conversar, só vai me tratar mal, vai falar besteira para mim, eu não preciso disso. E muitas vezes, irmãos, a nossa compaixão precisa ultrapassar isso. Ultrapassar o nosso ego, das bobiças que nós vamos muitas vezes ouvir e ainda assim ir até lá e ajudar aquela pessoa que muitas vezes nem quer a sua ajuda. Talvez ela até diga que ela não quer a sua ajuda, mas bem no fundo ela precisa. E é para essas pessoas que nós devemos e precisamos olhar. E por último, eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo no livro de Jonas. Jesus trazia alívio para as pessoas. Ele se movia por compaixão. Você tem se movido pelo quê? Qual a motivação das suas atitudes? Deus nos dá, irmãos, todos os dias. Acredite, se você prestar bem atenção, todos os dias Deus te dá grandes oportunidades de se mover com compaixão. Talvez você está fingindo que não está vendo, porque afinal o problema não é seu. Antes de nós lermos, esses dias eu lembro que eu fui no shopping, a Larissa foi comigo, e aí nós duas entramos numa farmácia, e entrou uma mãe com uma criança, e a criança gritava, esperneava, e eu lembro que antes de ser mãe, eu tinha aquele pensamento, né? Ai meu Deus, por que não dá um tapa nessa criança, né? Criança mal educada, birrenta, né? A gente é assim com o filho dos outros, até a gente ter filho, não é assim? Aí eu lembro que uma criança gritava, e a mãe, acho que ela já não sabia o que ela fazia. E eu lembro que as pessoas olhavam assim, esperando que ela tomasse alguma atitude, que ela batesse no filho. Eu não sei o que as pessoas esperavam daquela mãe, mas eu vi que ela estava assim, bem cansada. E aí eu lembro que eu cheguei perto do caixa, eu comprei uns chicletes e eu falei assim pra ela: eu posso dar chicletes pra ele? Ela falou assim: pode. Aí eu cheguei perto dele, ele gritando, eu falei assim: você quer chicletes? Aí ele olhou pra mim, parou de chorar na hora, naquele griteiro, e fez assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 3 chicletes, falei pra ele. Mas você precisa se acalmar. Você vai se acalmar? Dele: então tá bom. Aí eu lembro que eu dei os chicletes, o menino ficou mastigando os chicletes, parou de gritar. E eu saí da farmácia e eu não sei se depois ele voltou a gritar ou não. Mas detalhes, mas pastora, meu Deus do céu. Não, irmão, só tinha uma mãe cansada. E se a gente pode fazer alguma coisa para ajudar, a gente faz. A gente ajuda. Outro dia nós fomos num retiro de líderes.
lá em Joinville, da Rede Laranja, do pastor Andressa e do pastor Maicon. E eu lembro que nós chegamos lá e o Henrique, a princípio, ficou super bem, super tranquilo. Mas quando nós fomos entrar num outro local, num outro rancho, que era o lugar onde nós íamos almoçar, onde estava todo mundo lá almoçando, o Henrique começou a gritar e espernear que ele não queria entrar naquele lugar. Ele chorava sem explicação nenhuma e não queria entrar de jeito nenhum. E aí eu olhei para a Andressa e para o Mike e falei assim, a gente vai embora. Daí ela falou, não, a gente vai almoçar na rua. Aí ela pegou uma mesa que tinha lá dentro, trouxe para fora, a Amanda e o John estavam conosco, eles vão lembrar, trouxe para fora, falou assim, a gente come aqui. Tava chuviscando, irmãos. Aí ela falou, não, a gente vai comer aqui, já que ele não entra, a gente come aqui. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei pensando, poxa, alguém que se importa. Deixou de estar com outros para sentar aqui na chuva para comer junto comigo, porque o meu filho não entra lá. Coisas pequenas assim, irmãos, movem o nosso coração, e eu imagino o de Deus. Como Deus se alegra com essas coisas, então todos os dias Deus está te dando pequenas oportunidades de se mover com compaixão pela vida das pessoas que têm passado pelo seu caminho. Uma pessoa que está lá na fila do mercado, com uma cara triste. Uma pessoa que está lá numa loja, num comércio, te atendendo. E você tem a oportunidade de ser bênção na vida dele, de dar uma palavra de ânimo e de alegria. Mas pelo contrário, você vai lá e ainda maltrata a pessoa. Porque você está mais preocupado com o seu problema do que com a pessoa. É assim que muitas vezes nós somos. Eu louvo a Deus, irmãos, como Deus tem colocado pessoas na minha vida que se movem de compaixão para comigo também. Que nos ajudam com o Henrique, por passar por tudo que temos passado. E glória a Deus por isso. Mas a compaixão também foi algo que Deus sempre colocou no meu coração. Eu me lembro que um dia nós fomos num retiro. Eu estava trabalhando, era no encontro com Deus. E a pastora que cuidava de mim na época, ela colocou a mão na minha cabeça, ela orou por mim, ela disse assim, que a partir de hoje, você começa a sentir a dor das almas. E na hora, irmãos, eu não estava entendendo o sentido daquela oração. Eu falei, como assim sentir a dor das pessoas? E depois daquele dia, irmãos, meu ministério nunca mais foi o mesmo. Eu nunca mais consegui olhar para as pessoas do mesmo jeito. Porque todas as vezes que eu me aproximava de alguém e eu via que a pessoa tinha um problema, o problema se tornava meu também. Ai, mas pastora, desse jeito a gente vai ficar doente. Não, desse jeito você vai ser mais parecido com Cristo. Porque ele se compadecia das pessoas e é assim que nós precisamos ser. Então para com esse negócio de que não é problema meu. É problema seu sim. Se tem um irmão passando necessidade perto de você, é problema seu sim. Se tem um irmão correndo a passos largos para o inferno, é problema seu sim. É problema seu. E o que você tem feito? Jonas 4, versículo 1 diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi essa a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabias que é um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, que te arrependes do mal. Peço, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque é melhor me morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou com extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele lhe disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? E aqui eu queria falar com você então, irmãos, da falta de compaixão de Jonas. Você sabe muito bem a história de Jonas, né? Jonas, Deus manda ele até Nínive para pregar, para falar para eles que a cidade seria destruída. Só que Nínive era uma cidade muito ruim, de pessoas muito ruins. Ele não queria ir. Ele tenta fugir daquilo que Deus tinha para ele. Enquanto ele tenta fugir, acontece um naufrágio. Ele
O peixe engole ele, como você já sabe muito bem a história, gospe ele na areia, e a palavra de Deus diz então que ele tem que ir até Nínive, dar o recado, aquilo que Deus havia mandado ele fazer. E ele faz. Só que Jonas não tinha compaixão, irmãos. Qual é o recado que ele dá para a cidade? Deus vai matar vocês tudo. E aí o que ele faz? Ele sobe e fica lá esperando Deus matar. Tomara que morra tudo. Certo, ele estava pensando, né? O problema, irmãos, é que nesse tempo o povo havia se arrependido. E Deus decidiu que ia agir com bondade para aquela cidade. A boboreira ajudou para que ele não ficasse debaixo do sol. Na noite, a boboreira morreu. E quando ele foi comida por verme, e quando ele acordou, a boboreira tinha morrido. E ele queria morrer. Almático esse Jonas. Revoltado. Bravo porque a boboreira dele tinha morrido. Nínive não. Nínive está tudo vivo ainda. Mas a boboreira dele morreu. E aí Deus diz o que para ele? Você teve compaixão de uma aboboreira, de uma planta, mas não tem compaixão de uma cidade com 120 mil pessoas que não sabem discernir da sua mão direita nem da sua mão esquerda. E muito assim somos nós, irmãos. Nós temos muito mais compaixão de coisas que nem são tão úteis assim do que de homens, do que de pessoas. Eu vejo tantas campanhas muitas vezes para ajudar animais e pelo amor de Deus, ajude os animais. Não estou dizendo que não, amém, irmãos? Mas tem gente que se importa muito mais com a vida animal do que o homem. Se o homem morrer, tá tudo certo, é igual Jonas. Mas Deus o livre aquele cachorrinho. Tem gente que prefere lidar com planta do que com gente. Não faz a menor ideia do que é a compaixão de Cristo, tá igual Jonas. Só que Jonas, irmãos, não tinha o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo se movia, se manifestava na vida dele, mas não estava dentro dele como está de mim e de você. E o Espírito Santo, irmãos, é o que coloca compaixão no seu coração. E o que você precisa nessa noite é pedir para que o Espírito Santo de Deus coloque compaixão. Mas pastor, eu tenho compaixão. Por todo mundo ou só por quem você quer? Aquele teu parente encrenqueiro. Você tem compaixão? Ou quando você vê ele se ferrando, você fala, bem feito, não é problema meu. Amigo do trabalho, difícil de lidar. Você tem agido com compaixão por ele? Tratando ele bem até mesmo quando ele te trata mal? Às vezes, irmão, você perde a grande oportunidade de mostrar o amor de Jesus. A gente é muito rápido em arrumar desculpas. E quando a gente fala que Deus tem um ministério para algumas pessoas, a gente fala, olha, Deus tem um ministério para você. Deus quer te fazer um líder de célula. Eu já ouvi pessoas dizendo exatamente a frase, eu, líder de célula? Eu não quero ficar me incomodando com o problema dos outros. Eu já tenho os meus problemas para resolver. Eu já ouvi isso, irmão. Sabe o que a pessoa está dizendo? Não é problema meu. Eu não tenho compaixão. Eu estou preocupado com o meu umbigo, com o meu problema. Os outros, que se explodam. Quando você diz não ao chamado de Deus, é isso que você está dizendo, irmão. Você não está rejeitando um cargo. Você não está rejeitando um título de líder. Você está dizendo, eu não tenho compaixão, eu não me importo. Essa é a verdade. Porque quando a gente se importa com as pessoas, quando a gente tem compaixão com as pessoas, a gente aceita o chamado de Deus. Porque a gente entende que aquilo ali é o que Deus quer, é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas antes de um propósito, precisa haver o mesmo sentimento que houve em Cristo, que é a compaixão. É isso que precisa mover você, me mover do mesmo jeito que moveu Jesus. Só que a gente dá muitas desculpas. Não, deixa eu praticar compaixão mês que vem, hoje não. Alguém liga pra você, fulano, você pode vir aqui em casa orar por mim? Ah não, peraí, deixa que eu vou ligar pra outra pessoa e orar por você. Agora não, agora eu tô ocupado demais. Que o Espírito Santo de Deus comece a gerar dentro do teu coração agora a mesma íntima compaixão que havia em Jesus Cristo. E que você entenda que o maior ministério é a compaixão. Que a base de todo ministério é a compaixão. É você se importar. É você olhar para o seu irmão, para essa pessoa que está do seu lado, e valorizar muito mais ele do que o seu conforto,